Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. O tema da mensagem é vencendo a síndrome de Geazi. Diga assim: tudo menos Geazi. Amém? E assim, eu vou ministrar de uma forma no estranho, porque tem muito visitante também, então eu tenho que ministrar de uma forma assim, de fácil acesso, para o povo entender sobre o que eu estou falando, tá bom? Então, o pessoal que tem mais bagagem aí, entenda, por favor, tá? Vamos lá. Versículo 9, vamos ler só o 9 do capítulo 2 de 2 Reis, diz assim, ó. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Amém? Vou repetir. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, ministra os teus servos, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que nós possamos sair daqui nesta noite debaixo do teu querer. Na verdade, Senhor, o que eu sinto dentro dessa mensagem é colocar por terra toda ação do diabo, toda ação de mentira, toda ação que o inimigo tenta muitas vezes se mover dentro da igreja como uma quinta coluna, tirando o povo do teu querer. Então eu te peço, revela a tua palavra e fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Amados, todos nós já ouvimos falar de Elias na Bíblia. Elias foi um dos maiores profetas descrito na Bíblia, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Elias, ele tinha um peso espiritual, era alguém renomado, era alguém muito falado naquela época. Irmão, Elias tem tanto peso, biblicamente falando, que quando a Bíblia falou de João Batista, que viria um profeta, a Bíblia usa o seguinte termo, que viria um outro Elias. Só para você ter uma ideia, o referencial de ser profeta. Então, quando eu falo de Elias, eu falo de muita unção de Deus. Eu falo de um homem que, em 1 Reis capítulo 18, que desafiou 450 profetas de Baal. E ler isso é fácil, pregar isso é fácil, mas eu tento me pôr no lugar do Elias. Ele sozinho, aquele monte de gente endemoniada, aquele monte de gente que cultuava Baal, e ele sozinho dizendo o seguinte: se há Deus aqui, ele vai responder com fogo, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, eu vou clamar ao meu Deus, e o Deus que responder, esse é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala então que os profetas de Baal clamam, Baal não responde, quando chega a vez de Elias, Elias clama e Deus manda fogo. É desse profeta que eu estou falando, desse grande homem de Deus, que tinha uma escola de profetas, que era alguém que formava, que era alguém que discipulava, que era alguém que transferia o seu conhecimento, transferia a porção que estava sobre a sua vida. A Bíblia fala que por várias regiões que Elias passava, como Betel, como Gilgal, aonde ele chegava, ali tinha um time montado por ele. Alguém que perto dele chegasse, já se ajuntavam para receber o grande homem de Deus. A Bíblia fala então que nos últimos momentos de Elias, antes dele ser arrebatado, ele tinha um discípulo por nome Eliseu. Eliseu foi alguém que abandonou suas juntas de boi, alguém que trabalhava lá cuidando de animais, e que um dia recebeu o chamado para acompanhar Elias. E ele abriu mão de tudo e foi atrás de Elias.
mas era alguém que realmente desejava no seu coração que aquela unção, bispo, o que é unção? Aquele poder de Deus, aquele mover que estava sobre a vida de Elias, Eliseu queria que aquele mover viesse sobre ele, e ele estava disposto a tudo. Aqui no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 inteirinho, você vai ver que Eliseu às vezes até era meio duro na questão dessa unção, dessa busca. Quando Elias ia para algum lugar, por exemplo, para Gilgal, ele falava, olha, eu vou com você. E muitas vezes Elias, testando o coração dele, Elias falava, não, você não vai comigo. E ele dizia, tão certo como vive o Senhor, eu vou com você. Quando Eliseu chegava nos lugares com Elias, sempre tem, né, o burburinho, a fofoquinha, e aí eles vinham com conversinha fiada para Eliseu, você está sabendo que o seu Senhor vai ser levado hoje diante de você? E ele dizia, cala a boca, porque a Bíblia fala, né, de uma forma mais educada, a Bíblia fala que ele dizia, calai-vos, né? Mas a verdade era essa, Eliseu olhava para os camaradas e falava, cala a sua boca, rapaz, para de conversa fiada, de fofoca, eu sei daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Eliseu era um camarada focado, Eliseu era um verdadeiro discípulo, e sempre quando a gente fala de discipulado, não tem como falar de discipulado sem falar de Eliseu. Não tem como olhar para uma igreja linda como essa, cheia como está, e não começar já a olhar e ver aqui discípulos sendo levantados, homens e mulheres dispostos a viver debaixo de uma transferência, porque é isso que Deus tem para nós. A obra de Deus, ela não para, ninguém fica para semente, não é isso? Acabei de pregar agora sobre a casa era um rei ruim, o filho dele não herdou o que era ruim, né? Ele foi um rei bom, mas nós estamos aqui para herdar aquilo que é bom, a unção, a transferência. E o Eliseu, ele está disposto a isso. E quando Elias está quase para ser arrebatado, Elias olha para ele, para sentir o coração dele, e diz, o que você quer de mim, rapaz? E ele, sem titubear, ele olha bem no olho de Elias e fala, olha, eu quero esta unção que está sobre a tua vida, e tem mais, eu não quero somente ela, eu quero ela em porção dobrada. Sabe, queridos, eu vejo um Eliseu, que camarada, né? Que pegada que ele tem. Ele não se intimidou não, ele olhou para o profeta e falou, eu quero o que você tem, eu quero esta unção que está sobre a tua vida, mas eu quero ela em porção dobrada. Nós sabemos da história, nós sabemos que esta unção ela veio sobre Eliseu, nós sabemos que Eliseu também foi um grande profeta de Deus, Eliseu tinha muita unção de Deus, Eliseu era um homem muito usado por Deus, e a sequência da transferência está sendo dada. Você sabe, queridos, que até aqui a vida de Eliseu, a coisa estava fluindo de uma forma muito poderosa. Eu sei que tem muitos Eliseu aqui, eu sei que tem muita gente aqui que está dando continuidade. Líderes, vocês que trabalharam, né, esse final de semana, os nossos líderes trabalharam bastante. Eu creio que é uma transferência sobre a vida de vocês. Eu creio que como Elias transferiu sobre Eliseu, há uma transferência, uma porção que vem sobre a minha vida, já sendo transferida através do meu discipulador. Essa transferência ela vem sobre vocês, ela está visitando a igreja, ela está tocando a igreja. O grande problema, querido, é quando eu deixo a síndrome de Geazi entrar no meu coração. Até aqui está uma maravilha. O grande Elias, ele transfere a porção sobre Eliseu. A porção vem de forma dobrada. Eliseu é um grande profeta. Eliseu, ele ora lá pela viúva que não podia ter filho, e ela tem filho. Grandes milagres acontecem. Ele é um homem muito usado por Deus. E agora está na hora de Eliseu formar um outro discípulo. Lembra? A unção não pode parar, ela tem que continuar sendo transferida. E aí a Bíblia fala que Eliseu chama para andar com ele um homem por nome de Geazi. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 12. É a primeira vez que Geazi entra em cena. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia falar algo sobre Geazi. 2 Reis 4, 12 diz assim: então disse ao seu moço, e aí a Bíblia dá o nome dele, Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Então vamos ver aqui. Geazi está ajudando Eliseu. Geazi até aqui, ele está andando de forma correta. Ele está debaixo dessa transferência. Ele está debaixo desta porção.
Eles se encontram com essa mulher, que é a sunamita, que ajuda no ministério de Eliseu, que serve a Eliseu, que constrói uma edícula para Eliseu. Essa mulher, ela é uma grande bênção, e Eliseu quer ajudá-la. E aí Eliseu chama o seu moço, aquele que ele está formando, e fala: Geazi, no que eu posso ajudar essa mulher? E ele diz: olha, ela não pode ter filhos, e eu sei que o senhor é um homem de Deus, se o senhor profetizar, ela vai poder ter filho. Então o Geazi aqui está sendo um canal de bênção. Como muitas vezes, querido, nas nossas vidas, a gente começa de forma correta. A gente está bem na igreja, a gente está ajustado, a gente está trabalhando, a gente é submisso, está debaixo da transferência, está caminhando, está andando, até o momento que esse sentimento começa a mudar. E foi isso que aconteceu no coração de Geazi. Geazi deixou de ser aquele discípulo fiel. Geazi deixou de ser aquele jovem que estava debaixo da batuta de Eliseu, aquele camarada que servia a Eliseu. Ele deixou de ser tudo isso porque infelizmente ele se permitiu contaminar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo infelizmente muitas vezes dentro da igreja acontecendo isso. Pessoas que Deus resgatou, pessoas que Deus chamou, pessoas que começaram bem, pessoas que tinham assim um chamado maravilhoso, lindo da parte de Deus, mas que infelizmente no meio da caminhada permitiu que esse sentimento, que a síndrome de Geazi entrasse no seu coração. Pessoas que Deus já havia projetado grande, pessoas que Deus chamou para ser instrumento de bênção nesse bairro, pessoas que Deus chamou para ser pessoas que vão ganhar muitas vidas, mas que infelizmente você se fechou por querer de Deus, e você começou a usar aquilo que Deus te deu contra o próprio Deus. Você começou a se levantar contra aqueles que te formaram, você começou a se levantar contra aquele que te gerou, contra aquele que é o teu pai espiritual, contra aquele que ministra sobre a tua vida. E quando eu faço isso, eu firo o princípio da paternidade. Foi isso que Geazi fez. Ao contrário de Eliseu, que sempre respeitou Elias e sabia que a unção que estava sobre ele, ela era de Deus, mas que foi movida por transferência através de Elias. Muitas vezes você não entende esse princípio. Às vezes você ministra pessoas, elas falam assim: meu negócio é com Deus, eu sou independente. Irmão, não existe independência no corpo de Cristo. A palavra já diz: corpo é feito de membros interligados. Qualquer membro do nosso corpo, se sair da corrente sanguínea, apodrece. Qualquer irmão que tenta ser sozinho na caminhada com Deus vai apodrecer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de transferência. Amém? Você passeia pela Bíblia e você vai ver, por exemplo, Moisés, ele morreu, mas quando ele morreu, ficou largada a obra de Deus? Não, já havia quem? Josué. Quando Paulo, ele começou o seu ministério, ele formou um filho, quem que foi? Timóteo. E assim por diante, e igual a Eliseu, Paulo também teve filhos que começaram bem, como Himeneu, Fileto, Alexandre Latoeiro, homens que começaram bem com Paulo, mas que deixaram a síndrome de Geazi entrar no coração. Querido, a palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida hoje é que você saia daqui curado. Se existe algo no teu coração contra a vontade de Deus, contra essa visão que é maravilhosa, às vezes eu ouço pessoas falar: que eu não gostei da visão. Você não gostou de visão que ganha vida? Ou você não quer se sujeitar à visão? É diferente. Como é que eu posso não gostar de uma visão que vida é o primeiro plano? Amém? Como que você não pode gostar de uma visão aonde ontem um monte dos nossos líderes foram bater na porta de vocês lá para ver como é que vocês estão? Por quê? Porque vocês são a menina dos olhos de Deus. Como que alguém não pode gostar de uma visão que cuida? Não, o problema não é esse. O problema é que o MDA, ele revela quem é filho e quem é bastardo. No MDA é revelado quem é filho e quem é multidão. Porque no ministério de Jesus foi assim. Jesus, onde ele andava, a multidão o acompanhava. Mas na hora de assentar à mesa eram 12. Na hora do envio foram 70. Na hora do mais íntimo eram 3. Esse é o evangelho que nós cremos. E muitas vezes a síndrome de Geazi me faz, eu me fecho, porque eu tenho os meus achares, porque é do meu jeito, é da minha forma. Eu sinto muito te falar, querido, não é nem da tua nem da minha, mas é da forma de Deus.
E quando eu permito que essa síndrome entre no meu coração, 3 situações acontecem. A primeira delas, todo mundo que está debaixo da síndrome de Geazi, a primeira coisa que acontece com ele, está lá em 2 Reis, capítulo 6. Vamos abrir lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abra os olhos desse moço para que ele veja. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Primeira situação, primeiro ocorrido que acontece na vida daquele que está debaixo dessa síndrome de Geazi. Porque o que é a síndrome de Geazi? É o sentimento de abortar a transferência. É quando eu não quero me submeter. É quando eu não quero andar debaixo do mover de Deus. Está entendendo? Então eu estou na igreja, mas eu não quero esse mover para a minha vida. Não. O bispo está dizendo que tem que evangelizar. Eu estou dizendo que eu não vou e estou contaminando alguns. O bispo está dizendo que nós vamos fazer a multiplicação das células. Eu não vou multiplicar porque eu quero fazer do meu jeito. É isso. É abortar. E a primeira coisa que quando eu tenho esse sentimento, quando eu estou debaixo dessa síndrome acontece, é que eu perco a visão espiritual. Não tenho visão. Olha que interessante, a Bíblia fala que eles estão em Dotã. O exército sírio está indo atrás de Eliseu, porque Eliseu descobria, ou melhor dizendo, Deus revelava a ele os segredos, do rei da Síria. Então ele montava toda uma estratégia, Deus ia lá e falava: Eliseu, eles vão fazer assim, assim, assado. O rei ficou indignado. O rei achou que tinha até traidor no meio do exército. Se você ler aí todo o capítulo 6, você vai ver. Aí alguém deu um grito lá e falou: não é isso não, rei. É que quando o Senhor planeja aqui, Deus fala com o tal de Eliseu lá. E aí o rei falou: onde que está esse Eliseu? Ele está lá em Dotã. Então pega o que nós temos de melhor aí no nosso exército e vamos lá e vamos acabar com esse tal de Eliseu. E diz a palavra então que eles estão lá em Dotã. Geograficamente Dotã era uma região alta, ao ponto que você nota que Geazi acorda pela manhã e ele avista de longe o exército sírio vindo contra ele, e ele fica com medo. Agora analisa comigo, ele está com o profeta Eliseu. Ele é alguém que já viu histórias do avô dele espiritual, já viu histórias de Elias, já viu histórias e contemplou milagres através da vida de Eliseu. Que medo é esse? E ele fica apavorado, ele fala: Eliseu, nós vamos morrer, o inimigo está vindo contra nós, e agora? E Eliseu diz o seguinte: meu amigo, você não está entendendo, você não está enxergando, você não está vendo que esse monte está cheio de carros e cavalos de fogo, você não está entendendo isso? E ele: não, eu não estou vendo nada. Por quê? Porque ele havia perdido a sua condição espiritual, porque ele já não era aquele moço fiel, porque ele já não era mais aquele filho fiel. E a Bíblia fala que Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos para que ele veja. E no momento que Eliseu ora, os olhos de Geazi são desvendados e ele começa a ver que aquele monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Tem um monte de gente na igreja que está assim, querido. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo aqui. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo em Itaquera. Você não consegue enxergar o que Deus está fazendo nas células. Você não consegue enxergar que mediante tanta luta, tanta adversidade, ainda há igrejas que andam debaixo do querer e do agir de Deus. E eu não falo só de Bethesda não. Tem tanta igreja linda aí que confia e anda na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque não está debaixo desse espírito, dentro dessa síndrome. Mas o que não dá para entender é que tem pessoas que está avançando, está crescendo e está ganhando alma, e a coisa está acontecendo e ele está arrumando confusão na igreja. Ele está falando mal do pastor, ele está falando mal do fulano. E geralmente essas pessoas, elas não somam em nada, gente. Só traz perturbação. Você precisa entender que você não foi chamado para perturbar. Você não é perturbador de Israel, não. Você é aquele que Deus te chamou para dar certo. Você está debaixo de uma transferência, debaixo de uma unção. Da tua boca não pode jorrar água amarga, da tua boca tem que jorrar água doce. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para ganhar e para cuidar de vidas. Foi para isso que você foi chamado. Como é que eu posso estar dentro da igreja, querido, tudo isso acontecendo, todo esse mover, esse avanço, esse crescimento?
crescimento e eu ando só de fofoquinha. Isso é síndrome de Geazi. Você perdeu a visão. Você está cego espiritualmente. Mas não me ache já que ansioso nem presunçoso não. Deixa eu ser profeta aqui hoje. Deixa eu ser Eliseu aqui hoje. E a minha oração hoje é para que Deus abra os teus olhos. É para que você enxergue o que Deus está fazendo nesse bairro. É o que Deus está fazendo nessa igreja. Talvez você não sabe. Eu estava ali na hora do louvor, eu estava olhando, e Deus me fez lembrar lá no começo, quando a gente tinha 2, 3 pessoas que a gente discipulava, que a gente ministrava. E aí você olha para essa multidão e você fala: só Deus pode fazer isso. Só Deus. Mas Deus só faz isso na vida daquele que não tem a síndrome de Geazi. Só na vida daquele, querido, que tem visão de águia. Deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que ficam de desculpa. É porque MDA, irmão, MDA é só ferramenta. Célula é ferramenta. 1 a 1 é ferramenta, né? Tenta às vezes trocar uma roda de carro, um pneu que furou, sem a ferramenta, sem a chave de roda. Não é difícil? Sim ou não? Então é isso. A visão é só uma ferramenta. Deus não unge métodos, Deus unge homens. O problema é que a minha desculpa, o meu sentimento, porque eu não quero dar valor àquilo que é verdadeiro e àquilo que acontece. Então, querido, em nome de Jesus, que essa síndrome caia por terra hoje. Diga para esse irmão bonito, diga para ele: Deus te chamou por Eliseu, Deus não te chamou por Geazi. Diga para ele: é uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Diga assim: eu quero a minha visão espiritual. Depois de perder a visão espiritual, quem anda debaixo da síndrome de Geazi, ele começa a perder os princípios. Isso aqui é muito sério. Pessoas, querido, que atacam igreja, atacam pessoas que andam com o irmão e depois está falando mal do irmão, pessoas que não, irmão, isso não é de Deus, tira isso do teu vocabulário. Eu vi hoje um monte de gente descendo a madeira e falando lá da situação lá do Lula, lá quando ele fez a reunião lá no sindicato. Eu sempre procuro ver as coisas pelo lado bom. Esquece política, né? Não sou PT, irmão, eu oro para Deus colocar alguém de Deus lá para ser benção. Mas tem coisas que às vezes me chama a atenção. Irmão, o cara está politicamente tipo destruído. Negócio, a casa caiu, o negócio está feio. Mas tem um povo lá militando aquilo que eles creem, que é errado, que foi destrutivo para o nosso país, mas eles estão lá. Agora eu e você estamos aqui militando uma causa que é fiel, que é verdadeira, que é poderosa. Uma causa que tira a pessoa da lama, da sujeira, do inferno e traz para a vida eterna. Essa é a nossa causa. A minha causa não é querer derrubar o Rodolfo, não é querer derrubar o Rodrigo. A minha causa não é ficar preocupado com a vida da Vanessa. A minha causa é se preocupar com o reino. É pregar o evangelho, é passar para as pessoas e fazê-las entenderem que há uma unção sobre a igreja, e que esta unção tem que ser vivida e transferida. Jesus pegou os 12 e falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou: ó, vai. Houve transferência, sim ou não? Então me dá a base bíblica que houve. Vocês não são robô, vocês são crentes, vocês têm que ver na Bíblia. Antes deles irem, Jesus falou o quê? Atos 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto, vou traduzir, venha a transferência. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí continua os versículos. E sereis os meus prostitutos. Foi isso? Serei os meus fofoqueiros. Serei os meus mentirosos.
Serei os meus preguiçosos. Não. E sereis as minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria. Ou seja, aonde vocês chegarem, vocês vão pregar o evangelho e vão transferir esta unção. Atos 2, eles recebem aquela unção poderosa. São revestidos de poder. É tanto poder que quem passa do lado de fora diz o seguinte: eles estão embriagados, mas a gente sabe que não era. E quando ele sai para fora, o Pedrão já sai pregando. A Bíblia fala que 3.000 almas recebem aquela transferência. A unção está sobre ele. Quando o Estevão é apedrejado e os crentes ficam com medo, há dispersão, eles saem e vão para outras cidades. A Bíblia fala que Filipe vai para Samaria, e lá em Samaria começa a acontecer um grande avivamento. Eles começam a impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas começam a falar em novas línguas, porque é uma transferência. Irmão, a transferência não para, ela está aqui hoje, ela está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Algo glorioso tem que começar a acontecer na tua vida. Alamachuri me canta. Aí o Geazi, 2 Reis capítulo 5, você sabe a história de Naamã. Naamã era leproso, andava em vergonha, foi lá aonde estava Eliseu. Ele era um camarada de muitas vitórias, um general de guerra, de honra. Mas a lepra naquele contexto, havia um preconceito terrível com quem era leproso. A pessoa, por certo, não poderia nem viver no meio das pessoas, tinha que viver destacada. Então ele tinha toda a honraria de vitórias, mas andava em vergonha por causa da lepra. Então ele soube do profeta Eliseu, e ele foi lá. E antes dele chegar, já chegou nos ouvidos de Eliseu. Eliseu falou para Geazi: ó, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão. Quando Geazi foi e falou, ele ficou indignado. Porque ele era um cara, ainda que leproso, mas ele era um comandante da maior potência da época. Mas ele vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, ele está indignado, mas não tinha muito o que fazer. Ou ele obedecia, ou voltava leproso. E aí a Bíblia fala que ele fica meio cá, meio lá, os seus serviçais falam para ele: ô Naamã, ele não pediu nada, só 7 mergulhos, vai lá e mergulha. Acho que Naamã pensou bem e falou: a bronca dele é que da onde ele veio tinha rios maravilhosos, como o rio Damasco, o rio Farfar, e ele estava num riacho, né? Então para ele, mas ele foi e deu. Quando ele mergulhou 7 vezes, a Bíblia fala que ele saiu dali curado, limpo. Ele ficou maravilhado, ele ficou muito feliz, e ele queria pagar. Ele queria pagar: para quem que eu pago? Eu estou limpo, eu estou curado. E ele foi até Eliseu: ó, quanto que é essa bênção? Eliseu falou: não é nada. Como que não é? Eu quero pagar. Eliseu falou: chega, vai embora, não é nada. Quem te curou foi Deus, acabou. E nisso o Geazi está de longe, só. Porque assim, irmão, quem está debaixo dessa síndrome só trabalha nos bastidores. Porque a pessoa verdadeira, ela trabalha olho no olho, mas a pessoa, né, que não é verdadeira, que tem a síndrome de Geazi, é assim, ó. O Geazi está lá, ó. Quando Eliseu se retira e Naamã está indo embora, Geazi vai atrás dele. Oi! Naamã ainda está abobalhado. Ele tá, irmão, agora ninguém segura Naamã. O cara, além de poderoso, está limpo. Naamã olha e fala: meu filho, que pega? Qual que é o teu problema? Não, é que eu vi o meu senhor falando com você ali, e eu vi que você, né, tinha um faz-me rir aí. Não dá para, né, adiantar aí? Ajuda eu aí, pô. Pô, meu Naamã tá feliz. Ô, fião, o que você quer? Ô, serviçal, ô, fulano, vê o que o menino quer aqui, dá para ele o que ele precisar. O Naamã está maravilhado, ele não está preocupado. E o Geazi pega tudo que tem de bom lá e volta. Vai lá, esconde. Quando ele se encontra com Eliseu, Eliseu já está tomado pelo Espírito. Você vê que a transferência não está lá, está nele ainda. E a Bíblia fala que ele é tomado, ele fala: o que você fez, Geazi? Que bobagem é essa? Não, eu não fiz nada, o que eu fiz? Porventura não foi você atrás do Naamã, e o Espírito, o meu Espírito, foi contigo? Ou seja,
Você não foi atrás de Naamã e Deus me revelou o ocorrido assim, assim, assim? E aí Geazi não tinha mais o que falar. Kikiki, kkk. E na hora Eliseu falou: por causa da tua desobediência, por causa da tua quebra de princípio, a lepra que estava no Ciro vem sobre você. Irmão, enquanto nós estivermos embaixo dessa síndrome de Geazi, nós vamos viver em desonra, vamos viver de forma leprosa. Amém? Qual que era uma característica fundamental na vida de um leproso? Andava só com leproso. Que mais? Dificilmente o leproso ele estava no meio do povo. Ele ficava destacado porque ele era doente. Irmão, quando você vê pessoas muito destacadas do corpo e da igreja, alguma coisa tem de errado. Nós somos um corpo, eu preciso de você, você precisa de mim. Quando ele começa a achar que ele pode tudo, irmão, cuidado, isso é quebra de princípio. O Eliseu, lembra, vem aqui filho, olha o Eliseu aqui com Elias, ó, ele não abriu mão, você vai para lá, eu vou para lá, você vai para cá, eu vou para cá, ele não abriu mão. Agora, olha o Geazi, ele é destacado, ele fica só de longe, querendo pegar alguma oportunidade para se sobressair. Não, querido, em nome de Jesus, lança fora. De repente até pairou no teu coração esse sentimento, mas eu quero ser profeta aqui hoje. Rejeita ele. Você é limpo, você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para estar debaixo desse mover e dessa transferência. Você não pode aceitar no teu coração esse desígnio maldito. Não é de Deus. Você foi chamado por profeta, boca de Deus na terra, para abrir a boca e profetizar. Aleluia! Eu sou chamado para pregar. Sempre chego na igreja, dificilmente, só quando não tem jeito, eu vou sozinho. Sempre eu vou com os meus discípulos. Eu não ando sozinho, eu não ando destacado. Jesus falou: melhor ser dois do que ser. Jesus falou: vai de dois em. Irmão, membro sozinho morre apodrecido. A gente precisa andar em unidade, em união, porque nós estamos debaixo de uma transferência profética. Eu vou até mais longe, nós estamos debaixo de uma transferência apostólica, porque o MDA é modelo do discipulado apostólico. E em terceiro lugar, para finalizar, Geazi perdeu a visão espiritual, Geazi perdeu os princípios, foi lá e desobedeceu Eliseu, tocou onde não podia tocar. E para finalizar, em terceiro lugar, Geazi perde toda a autoridade espiritual. O mundo espiritual, o conceito do mundo espiritual é autoridade. E quem não é submisso, quem não se coloca debaixo, não tem autoridade. Você pode até pensar que é por grito, por isso, por aquilo. Os demônios conhecem quem tem e quem não tem. Abra aí, capítulo 4 mesmo de 2 Reis, versículo 29. Está escrito assim, ó: disse o profeta a Geazi, no caso Eliseu: cinge os lombos, toma o seu bordão e vai, e toma o meu bordão contigo, vai, e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Preste atenção aqui. Eliseu chamou Geazi e falou: olha, o filho da sunamita morreu, ela está dizendo que ele morreu. Vai lá, pega o meu bordão, pega a minha transferência, pega a minha autoridade, vai lá. Não saúde ninguém no caminho, se alguém te saudar também não responda. Vai lá, impõe as mãos, ou coloca a tua autoridade, e o menino vai ressuscitar. O Geazi foi.
Ele foi com o bordão de quem? De Eliseu. Ele foi com o cajado de Eliseu. Só que ele chegou lá e pôs o cajado sobre o menino. E a Bíblia fala o quê? Não aconteceu nada. O menino continuou morto. Sabe por quê? Porque Geazi não era canal de transferência do poder de Deus. Porque Deus não se transfere através de vida de insubmisso. Deus não se transfere através de vida de rebelde. Deus não se transfere através de vida de pessoas que não entendem o que é uma transferência de unção. Depois Eliseu chega. Eliseu vai até o menino lá e a Bíblia fala que o menino expira e volta a viver. Às vezes você não entende. Por que fulano não acontece nada na vida dele? A síndrome de Geazi. Por que Beltrano é próspero, é abençoado, tudo dá certo, ele frutifica? Está debaixo da unção como Eliseu. Está debaixo da transferência. Eu trato alguma coisa com o meu discipulador, querido. Se ele falar, eu até brinco com ele. Você falou, irmão, eu estou debaixo dessa unção. Eu vou lá e vai dar certo. Porque quando a síndrome de Geazi, da rejeição, não, eu não vou obedecer, não é do meu jeito. Irmão, isso aí é coisinha de quem perdeu a visão, de quem perdeu o princípio e de quem perdeu a autoridade. O engraçado é que ele foi com o cajado de Eliseu e não aconteceu nada. O problema estava onde? No cajado? Que tipificava a autoridade de Eliseu? Não, porque depois Eliseu foi, o menino ressuscitou. O problema estava no cano entupido chamado Geazi. Eu não fui chamado para ser cano entupido, querido. Você não foi chamado para ser cano entupido. Você foi chamado para ser canal de transferência de bênção. Amém? Se eu puder ser bênção na tua vida, abrir a minha boca e ser bênção, eu vou ser. Se eu não tenho nada para te dar, eu vou me calar e vou orar por você. Mas eu não vou emprestar minha boca, eu não vou emprestar minhas mãos, eu não vou emprestar o meu ministério para o diabo. Porque eu não nasci para ser Geazi, eu nasci para ser Eliseu. Eu nasci para viver debaixo de transferência. Eu nasci para andar debaixo do querer de Deus. Por isso, se nessa noite você entrou aqui, meu filho, minha filha, e muitas vezes no teu coração tem permeado aquela coisa meio que enrustida, sabe? Não vou fazer. Ninguém sabe. Só você e Deus. Só você e aquele que tem poder para salvar ou não a tua vida e a minha vida. Então hoje é a noite do perdão, hoje é a noite da tua cura. Dos 12, 11 que se assentaram à mesa com o Senhor, receberam a transferência. Um não quis receber. E ele foi detectado por Jesus como? Jesus olhou para ele e falou: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Porque nós 11 estamos debaixo de um propósito. E só você, lembra? Destacado, não anda com o corpo. Só você quer fazer errado. Enquanto há tempo, querido, sai fora dessa condição de Geazi. Volta para o centro da vontade de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Feche teus olhos, querido. O homem que tinha um chamado profético, que o final dele foi largado aos cantos leproso. Não, querido, isso não é o fim, em hipótese alguma, que o Senhor tem para nós. Pelo contrário, Deus quer que você receba essa transferência, seja boca profética na faculdade, no trabalho, na célula, no condomínio, aonde você estiver, que você transfira essa porção que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Antes de eu orar, para a gente terminar, eu queria fazer um convite para você. Talvez você entrou aqui hoje, bispo, eu vim aqui hoje, eu vim do mundo assim, eu vim
lá de fora. Eu não conheço direito a palavra. Ou até eu já frequentei igreja, mas a verdade é uma só. A minha vida está meio desajeitada. Há um vazio no meu interior. Há um vazio, bispo. A minha vinda aqui não foi em vão. E o que vim buscar aqui nessa noite é que eu não saia daqui vazio, mas que eu saia daqui com meu coração alegre, feliz. Eu não entendi bem, bispo. Poucas vezes que eu venho aqui, o senhor falou de um Geazi que pelo visto não prestava nada. E falou de um Eliseu que foi legal, que foi bênção nas mãos de Deus. Eu quero ser como esse Eliseu. É isso mesmo. Esse é o teor da mensagem. Porque Deus te chamou para dar certo, independente de como você entrou aqui. Independente se você tem problema com droga, com prostituição, com bebida. Se você tem problema de qualquer ordem, não importa. Porque Jesus Cristo, Ele ama a tua vida. E por isso que Ele te trouxe aqui. Como um dia Ele amou a minha, um destruído, um assolado pelas drogas, que chegou na igreja pedindo socorro, porque a minha vida estava destruída, acabada. E eu achei misericórdia em Jesus Cristo. E às vezes eu olho para trás e falo. Esses dias a pastora estava falando, brincando comigo, que eu sou totalmente uma outra pessoa. Ela falando que eu era um cara de confusão, tudo que não prestava, o Ronaldo estava envolvido. E ela fala que hoje que eu não gosto de voar, que eu falo que eu tenho medo de avião. Ela fala, não dá para linkar esse Ronaldo, aquele Ronaldo tranqueira, que não tinha medo de nada. De eu estar com ela namorando, ela é testemunha do cara, e pô, revólver em nós, eu na ideia ganhar o cara e falar, conheço fulano e Beltrano, e o cara já com os negócios na mão e devolver. Você vê o nível dos caras que eu conhecia. E hoje eu sou medrosão, hoje eu vejo a confusão aqui, eu vou por aqui. Mas não é isso, sabe o que é? Meu coração está limpo, Deus me curou. E Ele te trouxe aqui hoje porque Ele quer te curar, irmão. Ele quer que você saia dessa vida de engano. Por isso, se você quer essa mudança hoje, curva a tua cabeça. Eu quero fazer um convite. Se você quer ver Jesus trabalhando na tua vida e mudando a tua história, eu queria que com a cabeça baixa, para que ninguém se constranja. Se você quer isso para a tua vida, essa mudança, eu queria que aí onde você está, se você quer viver essa mudança, se você quer ver Jesus atuar na tua vida, se você quer entregar a tua vida na mão dele, se você quer isso, levante uma das suas mãos onde você está, faça um aceno com a tua mão. Glória a Deus pela tua vida, querido, amém. Glória a Deus aqui na frente, glória a Deus aqui na frente, glória a Deus mais aqui na frente, glória a Deus ali no meio, glória a Deus ali na ponta, quem mais? Glória a Deus aqui no meio, glória a Deus, querido, glória a Deus. Quem mais? Não tenha vergonha, querido. Hoje eu vejo o meu passado, da onde Deus me tirou. Hoje eu vivo, hoje eu tenho alegria. Glória a Deus, querida. Glória a Deus, querido. Glória a Deus lá no fundo. Se você puder, bispo, eu até conheci a igreja, eu me desviei. Um irmão lá deu uma mancada comigo. O pastor não olhou para minha cara. Eu não sei o que aconteceu, mas você parou. Jesus está te chamando de volta. Volta hoje. Se você quer voltar para Jesus hoje, levanta a tua mão, volta para Ele hoje. Glória a Deus, filho, aleluia. Quem mais? Levanta a tua mão, bênção. Vamos nos colocar em pé, queridos, tanta gente. Por gentileza, eu vou pedir que todas essas pessoas que levantaram as mãos, que viessem aqui embaixo. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Eu sempre digo que vergonha eu tenho quando eu lembro as loucuras que eu fazia. Aquilo ali, não gosto nem de lembrar. Hoje não, hoje isso é um privilégio. Glória a Deus. Bonitão, glória a Deus, hein? Aleluia. Como é bom ver pessoas que a gente ama chegando. Aleluia. Olha quanta gente, hein? Isso merece uma salva de palmas, igreja. Esse é o Evangelho. É para isso que o Senhor nos resgatou. É isso que nós temos que dar valor, igreja. As vidas. Aleluia. Meu Deus. Coloque a mão assim no coração, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse essa oração assim comigo. Declarasse assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu te peço,
escreve ainda hoje o meu nome no livro da vida, porque a partir de agora eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. A igreja toda estenda as mãos para cá. Vamos abençoar os pastores, vamos orar por esses irmãos amados. Pai, nós abençoamos essas vidas, declaramos sobre eles a tua bênção, o poder da tua palavra. Liberta agora, Senhor. Entra lá no interior e quebra tudo aquilo que amarra os teus servos ao mundo, porque o poder está na tua palavra. Faz a tua obra, Senhor. Não há mais tempo para eles serem Geazis. Agora é tempo deles serem profetas. Bênção, instrumento de bênção nas tuas mãos. Nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Olha aqui para mim, por gentileza. É assim, gente. Quando a gente entrega a vida para Deus, eu sempre gosto de falar isso, não tem mágica. Porque aí amanhã você vai passar uma luta, você vai falar, tá vendo? O que adiantou ir lá na igreja? Não é fácil, irmão. A coisa não é fácil. A luta vem. Por exemplo, vou dar um testemunho meu. Quando eu me converti, eu tive uma libertação instantânea. Mas eu fumava desde menino, irmão. E lá onde eu trabalhava, todo mundo fumava, irmão. Aquilo para mim era uma guerra. Eu entrava no banheiro para orar ali, eu chorava. E eu sentia como imagina um lençol quente assim nas minhas costas. Mas eu sabia que era Deus me abraçando. E como se Ele falasse, você vai vencer. Quantas vezes, querido, trabalhando em firma, na hora todo mundo ia embora, os caras iam assim, pegavam às vezes. Irmão, eu já cheguei, a jeito que a gente trabalhava, pôr a farinha assim, no livro de ponto. E aí vai dar uma paulada. Na hora o diabo vai. E Deus falando, não, você é o meu filho. Eu venci, então vocês vão vencer. Não há nada que possa deter o poder de Deus na vida da gente. Então qual é o conselho que o bispo dá? Primeiro, aqui o MDA é transparência. Então qual que é o teu problema, bispo? Eu fumo. Você não vai ficar mentindo que não fuma. Você vai lá na tua cela, vai ter o teu discipulador, ele vai te ajudar. Eu cheiro, eu bebo, eu fumo pedra, não importa. Você não vai ser pior e nem melhor. A gente vai amar você por aquilo que você é. Jesus falou, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Agora sozinho, lembra que eu falei? Você não vai conseguir. Destacado não vai dar certo. Então qual é o conselho do bispo? Se você já veio através de uma célula, fique lá. Amém? Ah, eu não vim com o pessoal de célula. Então procure uma célula. Procure o teu perfil. Bispão, eu vim da loucura. Tem célula nossa que os caras eram tudo doido. E hoje são servos de Deus, mas que vão entender a tua caminhada. Por isso que eu estou falando. Não adianta você ir numa célula de senhorinha lá. Então, minha tiazinha, é que eu fumo uma pedra, a tiazinha não vai entender nada. Então, você tem que ir na célula onde o cara lá já foi vida louca. Então, ele vai poder te ajudar. Como não adianta a senhorinha que quer ir numa célula familiar e na célula do doidão lá, não vai dar certo. Ela tem que ir na célula das senhoras. Então, eu tenho que procurar o meu perfil, né, de pessoa, se eu sou casado, enfim. Tem célula de adolescente. Aqui tem célula até de nerd nessa igreja. Os meninos que estudam muito, eles se fecham e tem um grupinho deles lá. E a gente respeita, porque eles falam a mesma língua. Então, esse é o conselho do bispo. Amém? O bispo está aqui porque vocês precisarem. Mas na célula vocês vão ser acompanhados mais de perto. Ali tem uma dúvida, você pode procurar a pessoa. E você vai ver, a tua vida vai mudar. Eu creio nisso. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Pastor Luiz, o rapaz que tem problema lá de audição está aí também? Hoje não, aquele que está vindo a semana? Então está vindo um rapaz durante a semana, não sei se o Luiz comentou. Isso. A gente vai atrás dele, né? Ele tem problema de audição e a gente tem esse trabalho lindo, que já está gerando a segunda célula agora, né? Tinha em Ferraz, agora, não, tinha em Ferraz, agora já está abrindo em Guaianás. Cadê eles? Vocês são demais, fala para eles aí, ó. Esse povo arrebenta, filho. Pensa num povo bagunceiro. Você só não ouve a voz deles, mas que eles são bagunceiros são. Então a gente quer ajudar vocês. Glória a Deus. Agora para fechar, faz esse voto com o bispo. Vem 7 domingos, pelo menos 7. O que é isso, bispo? É místico? Não. Se vocês fazer um voto com Deus e vir 7 domingos, que eu creio que é o tempo
onde Deus vai descortinar muita coisa no entendimento de vocês. Vocês vão ver que coisas grandes vão acontecer, tá bom? Lá no fundo tem o pessoal do Boas-Vindas, pessoal gente boa, vai anotar o nome de vocês. Glória a Deus. Eu queria então agora que vocês virassem para a igreja. Quero apresentar mais uma família de vocês, família Bethesda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Pode sair aqui pelo corredor central, dar o seu nome lá para receber uma ligação, um e-mail do bispo, dos pastores. Oh, bom demais, gente. Vidas é o que eu arrebento na igreja. Oh,